Vamos ter um papo bem sério, porque esse vídeo foi encomendado por mães solteiras. Não digo que isso só aconteça com as mães, acontecem com alguns pais, mas eu tô fazendo esse vídeo porque elas pediram para encaminhar para os ditos cujos. Hoje a gente vai falar sobre o direito do menor de idade. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal Você Entendeu Direito? Hoje é literalmente aquele hashtag Fica a Dica. Porque o menor de idade, ele tem direitos tanto à pensão, que é o tema que pega mais, como a guarda e visitas. Isso é a parte do vídeo que talvez os pais mandem para algumas mães que tentam impedir o pai de conviver com a criança. Na ação de família, seja ela de guarda ou de alimentos, que é para pedir pensão, o Ministério Público e o juiz sempre vão olhar pela criança. O Conselho Tutelar também, é o bem da criança. Por isso que, em regra, a guarda é sempre compartilhada, porque é direito da criança conviver com o pai e com a mãe. Isso só é tirado dela quando um dos dois oferecer algum risco, seja porque é violento ou porque mora num lugar insalubre que eu digo que oferece risco à saúde da criança. Agora, por diferenças econômicas, não é razão para que a guarda não seja compartilhada, porque isso pode ser resolvido mediante pensão. Quem pode, paga para quem não pode. Não que seria o pai pagar para a mãe, não. É para quem está com a criança e precisa de ajuda para sustentar os gastos dela, recebe daquele que não está com a criança. E isso não exonera o direito do pai ou da mãe, que não detém da guarda de fato, na guarda material, de visitar. Então, a guarda compartilhada, ela é pelo poder familiar. O pai e a mãe têm o poder de decisão da vida da criança. Mas a visitação, que a gente fala que é o regime de visitas e a guarda material, ela é atribuída para cada um. Então, se vive com a mãe, a guarda material é da mãe e o pai tem direito de visitas. Visita não significa que vai visitar a criança, significa que vai ficar com a criança esporadicamente. Então, quando fala, você tem direito a visitar meu filho, muitas vezes ele passar o final de semana na casa do pai, dormir na casa do pai. Então são termos jurídicos infelizes que a gente fala, porque os leigos interpretam da forma mais comum e não sabem tudo que abarca por trás disso. Já a guarda unilateral, quando um dos pais oferece o risco para a criança, o pai abusa dela ou bate nela, e a mãe tem o direito de decidir a vida da criança sozinha. A compartilhada, os dois decidem, a unilateral somente um decide. O regime de visita é separado disso tudo. Pode ser que tenha o direito de ver o filho, como pode ser que não. No caso do pai que bate ou abusa da criança, ele não vai ter o direito a ver. Então parem com essa coisa de achar que ser pai e ser mãe é só dar dinheiro, porque não é o direito da criança. Se você que é mãe solteira, que a gente fala, não é um estado civil, mas cuida da criança sozinha e não pede pensão para o pai, muitas vezes por medo dele querer começar a conviver com a criança ou pedir alguma coisa para você está fazendo mal para o seu filho, porque por mais que você tenha condições de sustentar ele sozinho, você concorda que se tiver um acréscimo nesse valor, a pensão, a qualidade dele de vida vai melhorar? O convívio com o pai, mesmo que você como mulher não concorde com o comportamento do pai, convívio você não pode privar a criança de ter. Ele tem que ter essa imagem do pai, esse convívio paterno. E eu falo mãe e pai porque é o mais comum, mas isso também se aplica para casal homoafetivo. Portanto, parem de achar que pensão e guarda tem a ver com o interesse de cada um. Ou se os pais falam mal um do outro, porque seu pai não é um bom pai, ou sua mãe não é uma boa mãe, isso chama alienação parental. É quando você começa a colocar na cabeça da criança uma realidade frente ao pai ou à mãe, a qual é a opinião pessoal do outro pai e mãe, e que ele não pode, você não pode colocar a criança contra a outra parte. E isso é passível até de indenização por danos morais e acompanhamento com psicólogo em ação judicial. Então tomem cuidado com o que vocês vão fazer na cabeça de um menor de idade, principalmente quando ele é criança, quando ele está formando caráter. Psicólogos falam que tem tabela, que até 7 anos é aconselhável ficar com a mãe.
depois pode ficar com o pai, porque a sociedade ela é construída nessa coisa maternal. Mas eu já tive, inclusive, casos próximos de que o pai é um puta paizão e não tem essa coisa de sexo. Até casais homoafetivos hoje em dia. Então, vai sempre zelar pelo interesse da criança. Portanto, se você gostou, se você tá precisando daquela indireta ou direta pro pai ou mãe do seu filho, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e até a próxima. Tá bom, né? Eu ia falar, e até a próxima bronca. Vou brincar. Vamos comer maminha na manteiga. Eu não queria deixar você triste, mas não tem maminha. Mentira. Ele falou que não tem? Fazem a cabeça da criança, fica criticando. Ah, seu pai é um canalha. Ou sua mãe é uma... Não, né? Isso aí não são dois termos, amor. É.